Posso guardar sua bolsa aqui para a senhora ficar mais à vontade? Para a senhora ficar mais confortável, a senhora tem que segurar? De nada. Pode. Senhores do Conselho do Povo, há julgamentos e julgamentos. E a vida é composta de um conjunto e de um amontoado de momentos que faz com que sejam consubstanciada a nossa existência. Na vida dessa família, uma noite, um instante, fizeram com que eles fossem privados daquilo que lhes era mais precioso, que era a companhia da sua ente querida. Pensei que no julgamento de hoje, onde eu não falarei por mais do que 20 minutos, que uma palavra pudesse representar aquilo que sente esse membro do Ministério Público em voltar a essa tribuna para refazer o julgamento de um crápula, de um assassino, de um eunuco moral, de um ausente de predicado, de um virgem de ética. Alguém que de uma forma fria e brutal tem coragem de tirar a vida da própria companheira, depois de ter tido com ela relações sexuais com preservativos despojados, na zona do crime, esganando-a, furtando-a do seu último suspiro, roubando o último brilho de olhar, fazendo com que aquele pai nunca mais tivesse o abraço, nunca mais tivesse a presença, e que naquela família só restasse saudade. Porque o morto, doutor, o morto ainda vive no coração daqueles para quem ele é e sempre foi muito caro e raro. Juntei uma foto aos autos e o doutor me perguntou qual a razão dessa foto que o senhor mostra hoje. Ali, atrás daquele senhor moreno, Coronel Alquino, o primeiro comandante da Rotan em Goiás, estou eu, não dá para ver muito bem, mas é um menino magro de 9 anos de idade, está fazendo um chifrinho. Meu tio não sabia naquele momento que ele teria muito pouco tempo de vida. Numa manhã de quarta-feira, há exatamente 31 anos atrás, ele me acorda às 5h10 da manhã para que a gente pudesse cruzar, passa a foto, Douglas, o rio Tocantins. Ele queria filmar de uma ilha o pôr do sol. No Tocantins, naquela época, nós usávamos essa espécie de chalana. Ela é modulada porque ela tem teto, ela é de madeira. E às 5h30 da manhã, quando nós chegamos na beira do Araguaia, o barqueiro não estava. Só estava o seu filho de 15 anos de idade. E nós não podíamos esperar o barqueiro, porque o objetivo era exatamente às 5h45. Eu não avisei para minha mãe, ele me acordou e eu tinha deferência pelo meu tio, como sempre tive, admiração. O menino resolve nos levar até a ilha. Só que no arranque do barco, a popa da embarcação enche de água. E mesmo assim nós continuamos a atravessar um rio que deve ter 800 metros, 1 quilômetro de largura. Mais ou menos na metade do rio a gente veio conversando, descontraído. O barco continuava a encher um pouco de água. Na metade do rio Araguaia, sem salva-vidas, sem bote reserva, numa embarcação precária. Eu sou aquele magrinho ali do meio, tinha muito cabelo na época. O barco adorna e meu tio olha para mim com um sorriso, me pega dentro do braço, me tira de dentro daquela caixinha e fala para mim: você confia em mim? E eu disse para ele: sim, eu confio. Então hoje nós vamos nadar, nós vamos curtir o rio. Ele me joga às 5h30 da manhã, onde por testemunha só existiam as bravas correntezas do rio Tocantins, a escuridão, e um menino de 9 anos perguntando por que o próprio tio tinha jogado ele para o meio do Tocantins. Deve ter demorado cerca de 4 a 5 segundos, o tempo que meu tio falou para o barqueiro: olha, pula também, o barco vai afundar. Meu tio pega a mochila dele e pula no Araguaia. Ele veio nadando,
perguntou se eu estava assustado. Aí, você está assustado? Eu falei para ele, não, eu fiquei com medo de morrer, porque se eu morresse aqui, minha mãe me mataria, né? Porque eu não avisei para ela que eu viria. Ele falou, não, dá para a gente chegar nadando? Dá. Viemos conversando sobre milhares de coisas, das quais eu não me esqueço de uma frase, de um dos momentos mais intensos da minha vida. Naquele dia, eu aprendi o significado da palavra confiança. Naquele dia, eu aprendi o significado da palavra confiança. Talvez seja uma das palavras da gramática brasileira que me vem como um lampejo de luz. Demorou 31 anos para que eu ouvisse de novo o significado da palavra confiança, não da boca do meu tio Alquino. Meu tio Alquino, 3 meses depois desse evento, nós chegamos na beira, rimos, viramos história no pequeno município, e 3 meses depois ele teve um infarto fulminante, muito novo, com 40 e poucos anos, e hoje já não faz mais presente nesse plano terreno, mas ele habita todos os dias os meus pensamentos, o meu coração, e é detentor da minha admiração e da minha saudade. Talvez por isso que eu compreendo aquilo que passa no coração do Senhor. Há cerca de 2, 3 anos atrás, o Senhor foi até meu gabinete. A família queria saber se precisava contratar um advogado, temerosa de que esse senhor, de nome João Pereira de Araújo, faço questão de nomenclatar pela sua etimologia completa, pelo seu nome completo, porque não é mais um João, é aquele que compadece de uma história de dor e de flagelo. Porque ele não só viu a filha morrer na mão de um assassino e de um crápula, como viu a esposa abdicar da vontade de viver. Ele conviveu dentro de casa com a morta-viva. Uma morta-viva. A esposa não quis mais tratar de uma doença que a compadecia e simplesmente não quis alimentar. A mulher dele morre poucos meses depois da morte da filha de inanição. Não comia. No depoimento de uma das irmãs, ela fala que quando pegava uma colher de arroz e botava na boca, o arroz tinha gosto de areia. O arroz tinha gosto de areia. Tentaram alimentá-la por soro e o corpo dela enjeitou o próprio soro. E nesse dia, o senhor me contou uma história, que o senhor tinha pego pequena parte do recurso econômico do senhor, e ela gostava muito de um azulejo chamado Bege Bahia, e o senhor tinha construído uma capela para ela e para sua filha. Nada, durante os 3 meses que antecederam. Eu tenho o costume de ler um processo 3, 4 vezes. Esse eu devo ter lido 10, 11 vezes. Foi, sem dúvida, doutor, um dos julgamentos mais intensos pelo qual eu já passei. E 2 dias antes do julgamento, eu pensava que, quando o senhor perguntou se precisava de um advogado, eu falei para o senhor confia em mim? Porque o Estado, nessas condições, constituiu um advogado para sua família. E esse advogado faz parte de uma instituição chamada Ministério Público. Um Ministério de Promoção de Justiça. Esse promotor de justiça é o advogado da sua família. Vou estar aqui para te atender quantas vezes for necessário. E nós vamos lutar pela condenação desse tirano, que já devia estar preso em virtude também de um crime contra a vida, de uma tentativa de assassinato, que ele deu 6 tiros na cara de uma pessoa em outra comarca. Mas a vida é assim. Quando não se pune o infrator, a cada dia ele vai testando um novo degrau da criminalidade. E faltando uma noite para o julgamento, e essa história é sabida aqui na comarca de Anicuns, como se fosse uma lenda urbana, eu não conseguia, eu andava escoltado na época, em virtude de um contexto político que vivia Anicuns e a atitude firme do Ministério Público em defesa da sociedade. Acordei a escolta às 3h30 da manhã. E a única coisa que eu conseguia era lembrar do senhor me contando sobre o túmulo com azulejo Bege Bahia. Às 4h30 da manhã, eu saio da minha casa e falo, eu não posso fazer esse julgamento se eu não testemunhar presencialmente essa representatividade de dor dessa família. E me dirijo até um pequeno cemitério na cidade americana do Brasil, onde lá eu vou e guardo respeitosamente, seu João, respeitosamente a minha beca. Eu já fui becado porque de lá eu viria para o tribunal do júri. E simplesmente pensei que não haveria razão para continuar o meu Ministério de Promoção de Justiça
se eu não conseguisse trazer o único remédio que poderia acalentar essa dor que guarnece o seu coração, essa dor que habita a sua existência, essa dor que amargura as suas lembranças. E o nome desse remédio é justiça. Justiça representada por esses 7 homens de bem, por 7 tatos, 7 percepções, 7 visões, que hoje vão tatear uma verdade e vão conseguir outorgar para o Senhor a paz e tranquilidade que lhe foi furtada de novo, em virtude de uma formalidade inexplicável, até mesmo para esses tantos acadêmicos de direito que estão presentes aqui hoje. Então, no túmulo, eu deixo a minha beca e fiz uma prece com todo o meu fervor, Sr. João, de deferência, aquelas 2 mulheres que foram vitimadas por mais um capítulo de uma história de violência que teima em atacar cada uma das mulheres, que às vezes não pode se defender em virtude de menor compreensão física, mas que são muito mais machucadas na sua sentimentalidade, na sua emocionalidade. Quantas mulheres não morrem vivas cada dia, um pouquinho da sua existência, porque são vítimas desse tipo de violência? Chegando no julgamento, Sr. João, o réu foi condenado. O réu estava foragido. O réu não paga a sua dívida para com a sociedade. O réu não paga a sua dívida com a sociedade. Foi procurado, tenta ser capturado. Não pagou a dívida com a sociedade no crime cometido em São Luís. Não paga a sua dívida com a sociedade em escárnio. Ele liga para os irmãos, para o filho da vítima, para um senhor dessa compreensão, avisando que matou com as próprias mãos aquele por quem eles têm afeto e carinho e amor. E aí, senhores, um desembargador vem no processo e fala o seguinte, veja o absurdo para você, estudante de direito. O procedimento é um conjunto concatenado de atos que visa alcançar a prestação jurisdicional. O processo é o instrumento, irmão da vítima. O processo é o instrumento para alcançar algo mais sublime, que é a resposta do Estado para as violações dos bens jurídicos mais relevantes. O processo não pode ser forma, porque se o processo for apenas forma, a gente perde aquilo que é da substância da prestação jurisdicional, que é a opinião de um magistrado, que é o seu convencimento motivado. E o povo sublime, por unanimidade, determinou cadeia e segregação àquele que hoje está foragido. E um desembargador diz, então, olha, esta juíza de direito, porque é um juiz de direito da comarca do interior que julga alimentos, que aprecia prisões, que decide inventários, que aborda guardas. Este é o representante da magistratura. Poderiam os senhores pensar, poxa, mas quando eu vejo um Gilmar Mendes analisar um processo, sabendo veementemente que a corrupção corrói a nossa comunidade, que nação é essa onde 3/5 do Congresso Nacional é réu por corrupção? Que nação é essa de corruptos e corruptores? Que processo é esse que é anulado, na visão do desembargador, porque a juíza de direito não bateu na porta da casa do réu? E por que bateria se ele é foragido? Por que eu bateria na porta da casa de alguém para intimar se ele é foragido há 2, 3 anos? Não, mas a lei manda. Nós não podemos ser escravos da lei ao ponto de eleger a formalidade a um talante que agride a comunidade. A palavra da testemunha hoje foi em resignação, ela não compreende porque esse processo está sendo julgado aqui de novo. Eu também não compreendo. Que necessidade teríamos nós de rediscutir esse processo, se nem mesmo a defesa questionou o veredito soberano dessa tribuna? Que país é esse onde as formalidades só servem àqueles que andam à margem da lei, os marginais, aqueles que delinquem, os delinquentes, aqueles que corrompem, os corruptores? Que país é esse? Que país é esse onde, não raro, nós estamos testemunhando ministros com vínculo pernicioso com políticos? E não confundam o ministro com o juiz de direito. Aqui tem uma magistrada e uma juíza de direito. O ministro é um ministro. Não raro ganhou o direito de ser ministro agraciado politicamente.
quando a Constituição exigiria que ele tivesse um notório saber jurídico e que ele tivesse um compromisso societário soberano. É nessa nação que o momento mais democrático e bonito que existe é o Tribunal do Júri. Porque aí se coloca investido no Poder Judiciário exatamente o povo. É isso, senhor. É isso que está acontecendo com sua irmã. É isso que está acontecendo com sua filha hoje. Se convida para reapreciar uma decisão correta desse tribunal coletivo, porque não se tentou intimar pessoalmente aquele que estava foragido. E talvez aqui, para a dona Alessandra, para a dona Silvana, para a dona Marci, que são pedagogos, são professoras, ela não conseguiria explicar em sala de aula quanto custa. Não se faz uma sessão dessa com menos de 15 mil reais. Só que é 15 mil reais do meu dinheiro, do seu dinheiro. Então, pela terceira vez, me vem aos 9, aos 38 anos, e hoje aos meus 40 anos, eu percebo de novo a palavra confiança. Da primeira vez, na voz do meu falecido tio Alquino. Da segunda vez, quando eu falei com o senhor José, que eu pedi para o senhor confiar, não no veredito, mas confiar na entrega e no trabalho desse membro do Ministério Público. Talvez a biografia e o júri brasileiro não conheça a história de um promotor de justiça que uma madrugada anterior ao crime tenha estado orando no túmulo da vítima. Mas esse é o compromisso que nós devotamos na sociedade onde nós trabalhamos. Esse é simplesmente a vociferação de que eu me importo com o seu sofrimento, de que eu me importo com a dor que compadece cada um dos seus familiares. Da minha concepção, a pena foi muito singela, porque hoje não se trata de um homicídio, se trata de um duplo assassinato. O Aguimar, no dia que tirou a vida da sua filha, ele também tirou a vida da sua esposa. Hoje, a promotoria não precisa falar. Hoje, a promotoria precisa ouvir. Ouvir as razões desse advogado, aqui honrando homenagem. Já devemos ter 10 ou 12 anos desse embate saudável dentro da tribuna. Reconheço o doutor como um missionário, porque faz gratuitamente defesas por todo o estado de Goiás. Porque ama o Tribunal do Júri, ama essa tribuna e ama o seu ofício. E não há processo sem defesa. Peço aos senhores que rendam ao doutor a mesma atenção e carinho que renderam a mim. Porque sem defesa não há processo. Sem defesa não há democracia. Sem defesa há tirania. Onde houver um juiz de direito, deve haver um advogado. Porque o processo pressupõe essa dualogia, essa paridade de armas, esse confronto de ideias. E esse confronto de ideias, muito antes de causar dúvida nos jurados, nada mais faz, doutor, do que trazer esclarecimento. Porque é na dialética que nós podemos perceber o quão tão grandes são as discussões. Então, muito obrigado aos senhores. Fiquei pensando, senhor José, como que eu deveria encerrar. Não vejo necessidade de voltar a rediscutir cada página desse processo. Não vejo necessidade de expor aqui. Gostaria de ficar nessa lembrança, numa foto antes. No dia que o senhor me devolveu a beca no cemitério, eu me recordo que a juíza estava por encerrar o julgamento. Nós saímos, cerca de 28 carros nos seguiu até Americano do Brasil, e quando chegou lá, o senhor falhou as pernas. O senhor falhou as pernas, ajoelhou no chão e encostou com a mão em cima da lápide da sua filha e da sua esposa, e na outra apertou a beca. E eu fui tentar levantar o senhor, e quando eu abaixo para pegar o senhor José, o senhor estava sussurrando. O senhor falou, agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Foi a frase mais bonita, e se eu pudesse levar hoje um legado da minha profissão, naquela fase o senhor conseguia resumir aquilo que a minha profissão representa, não só para mim, como para a minha família, mas para a sociedade onde eu trabalho, que é a esperança em dias melhores. Então, poderia eu aqui agora branir, gritar, reviver toda a drama processual, mas eu queria, em homenagem à sua filha, em homenagem ao seu sentimento, em homenagem à sua lembrança, poder encerrar esse tribunal do júri em silêncio. Porque diz Padre Vieira que a palavra tem um poder de apequenar o silêncio.
grandes relações, grandes relacionamentos, normalmente, quando você grita, eu te odeio, sai da minha vida, normalmente você quer atenção, você quer ser escutado. Mas quando um casal fita o olho um do outro e não consegue dirigir uma palavra que não seja lágrimas e o silêncio, é porque normalmente a relação diluiu. É porque normalmente ali finda a história de duas pessoas que precisam agora caminhar separadamente. Então, Padre Vieira diz, a palavra tem um poder de apequenar o silêncio. O silêncio é grande. O silêncio comunica, o silêncio fala. E é por isso, Sr. José, que pela primeira vez, num tribunal do júri, um promotor encerra a sua oração em silêncio. E eu queria render 1 minuto de silêncio em homenagem à sua filha, encerrando a nossa manifestação. Que esse silêncio se encerre num veredito aí que possa trazer a resposta que a sua família tanto anseia, que é justiça, que é que as pessoas arquem com as suas consequências, com as consequências dos seus atos, e principalmente que o senhor possa sair daqui hoje e levar um recado para toda a comunidade americana do Brasil, que muito embora eles tenham de certa forma desacreditado na justiça, em razão desses absurdos que hoje compadece toda a comunidade acadêmica, os jurados, este promotor de justiça, servidores aqui, que você possa dizer para eles que homens de bem, que pessoas que compõem a nossa sociedade, como dizia Rui Barbosa, não devem se calar frente ao grito dos maus. É porque a nossa apatia, o nosso silêncio, a nossa descrença que dão mais força para esses interesses espúricos e demoníacos que vêm dominando a nossa nação. Que volte o senhor para americano, que grite e vocifere que hoje, em silêncio, um promotor de justiça acabou sua oração. E que ele fez que todas as pessoas que compõem a comunidade compreendam que o processo é um servo dos interesses societários. E que o processo se destina exatamente a isso. A levantar a palavra que representa a minha profissão. Promotor de justiça. E não promotor de formalidade. Muito obrigado, senhores. Encerra a palavra, doutor.